Graça e paz lhe sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao Didaquê. Que alegria, meu coração está cheio de alegria. Didaquê é o nosso módulo de formação de discípulos. Estamos construindo uma igreja intencional que vive para a glória de Deus, manifestando este reino de Deus que é transformador de realidades. Cremos firmemente que o reino de Deus transforma realidades, então queremos ser uma igreja intencional, que age nessa direção. Então seja bem-vindo ao Didaquê. Estamos na nossa primeira aula, hoje, Introdução às Doutrinas da Graça. Te vejo logo depois da vinheta. É isso aí, povo de Deus. Novo tempo para nós. Amém? A minha oração é que você seja cheio de desejo de estar nesse lugar de aprendizado, crescendo em Cristo, que o teu coração esteja vibrante de alegria e cheio de entusiasmo para avançar, né, no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, esse módulo ele há de funcionar sistematicamente, no sentido de que nós vamos pegar aí esses 5 pontos da doutrina da graça, daqui a pouco você vai saber mais sobre isso. Nós vamos pegar a Bíblia e retirar então os textos da Bíblia que apoiam estes pontos da doutrina da graça. Mas também vamos trabalhar através de uma teologia bíblica, mostrando aí então progressivamente como esses temas se desenvolvem na Escritura. Vamos usar os domingos para isso, né? Enquanto falamos do reino de Deus, vamos falar também como essa doutrina da graça vai se desenvolvendo através das eras, mas também quero trazer algumas aulas aqui que vão demonstrando aí de Moisés até os apóstolos como que essas doutrinas da graça vão se desenvolvendo na Bíblia. Contudo, entretanto, todavia, porém, é necessário que haja uma interação superior aqui no Didaquê do que existe nos drops, né? Visto que estudar o que nós estamos estudando a partir de agora vai trazer um pouquinho de conflito a você, a princípio. Principalmente porque essa transformação de cosmovisão é desconfortável, né? Para mim foi muito desconfortável. Eu vim de outra maneira de pensar, que era o extremo oposto do que nós vamos ensinar aqui. Então, a princípio, foi desconfortável para mim. Eu não espero que não seja desconfortável para você. É bem provável que seja. Então, é necessário que você vá deixando aí, ou nos comentários, ou nos grupos da igreja, as perguntas a partir do que você vai aí assistindo às aulas, porque assim eu vou construindo as próximas aulas respondendo perguntas. A princípio, eu não quero gravar um vídeo específico respondendo perguntas, só se for necessário. Eu pretendo analisar as perguntas e respondendo durante as aulas mesmo. Amém? Então, a ideia é trazer um estudo sistemático e também progressivo através da teologia bíblica e depois ofertar a vocês aulas, depois que a gente desenvolver bastante, mostrando aí as diferenças da vontade preceptiva de Deus e da vontade decretiva de Deus. Por que às vezes parece que Deus quer salvar todos e às vezes parece que Ele quer salvar alguns. Já conversamos sobre isso dentro de outro curso nosso aqui da igreja, que é o Clube do Livro, né? Quando estudamos o livro do Piper. Mas não vejo problema nenhum em gravar uma aula específica sobre isso. Então é necessário que você vá aí fazendo as suas perguntas para eu entendendo as demandas e a gente ir desenvolvendo os temas. Os livros que eu utilizar para a formação das aulas estarão sempre aí na descrição do vídeo. Ok? Eu pretendo no futuro, hoje não, mas talvez já na próxima aula, sempre deixar um link aqui na descrição para você clicar e aí vai abrir um estudo dirigido para você com algumas perguntinhas que você pode responder sobre a aula que assistiu. Tá valendo nota, óbvio que não. É um estudo dirigido para você ver o que aprendeu, o que não aprendeu. Acho interessante você sempre clicar, então, a partir da próxima aula, num link que vai estar disponível aí para você responder as perguntas do estudo dirigido. Então, partiu! Vamos lá, dei um tapão na frente do microfone. Ô glória! Doutrinas da graça. Pois bem,
O que são doutrinas? Doutrinas são uma base de ensinos, né, sistematizados a partir da Escritura. Né? Então, são ensinos a partir de textos bíblicos que nós aglomeramos para afirmar uma ideia. Ok? Graça, doutrinas da graça, porque é um favor que nós não merecemos. Né? Então, nós vamos estudar sobre este homem imerecedor se relacionando então com esse Deus absolutamente pleno. Né? As doutrinas da graça falam exatamente sobre isso, sobre esse Deus salvador. E como ele salva, sendo Deus pleno, infinito, e nós seres finitos. Né? Então as doutrinas da graça falam sobre a relação de Deus com o homem que é incompleto. Né? Você é um homem, é um ser humano, e sabe como é complicada a nossa existência desde a queda lá no jardim. Não vou falar muito sobre a queda aqui, tem uma sequência de vídeos enorme aí no canal Drops a Queda, você pode assistir tudo. Então, o homem é incompleto, ele é instável, essa sensação de finitude do homem traz instabilidade para ele, né? Traz insegurança. Então, o homem é todo quebrado, mas Deus é eterno, infinito e imutável. Então, esse homem complicado está se relacionando pela graça com esse Deus que é infinito, e sendo infinito, ele satisfaz essa nossa sensação de incompletude, visto que ele é completo, ele é maior, ele é incomparavelmente maior do que nós. Né? As nossas sensações de finitude e de busca por estabilidade, né? Os grandes ídolos da nossa geração são estabilidade, né? Como ganhar dinheiro na bolsa, a ideia de que se a gente ganhar na Mega Sena a vida vai ser estável, a ideia de que se encontrar o amor da nossa vida, então a vida vai ser estável, mas estabilidade, nós só somos satisfeitos nessa sensação, nessa busca de estabilidade através de um Deus que é eterno. Ele não é criado, ele não termina. E na sua imutabilidade, Deus nos satisfaz nas nossas inseguranças. Deus não muda. Então, ao mesmo tempo que as doutrinas da graça vão, a princípio, mexer um pouco com você, talvez te emocionar um pouco, te levar às lágrimas da oração, porque vão te confrontar dentro daquilo que você aprendeu, conhecer as doutrinas da graça e crer nelas, isso vai levar você a uma experiência gloriosa e profunda de satisfação. Eu preciso dar o meu testemunho aqui. Isto me curou. A palavra de Deus, nesse sentido, me curou. Eu vim de um ambiente religioso, de muita culpa, de uma projeção assim. Você tem que ir, você tem que alcançar, você tem que ser mais, você consegue, se você ainda não foi é porque não conseguiu, e se não conseguiu é porque não se esforçou o suficiente. Então aquela relação de medo, de culpa, de insegurança que aumenta cada vez mais a sensação de que Deus não nos ama, não nos aceita, mas sempre nos rejeita. As doutrinas da graça me fizeram curado nesse sentido, né? Porque quanto mais eu conheço o que de verdade a Bíblia fala sobre Deus e da sua relação com o homem pecador, mas isso causa em mim um anseio maior de conhecê-lo. E essa é a grande experiência que Deus tem para nós, né? Quanto mais o conhecemos, mais ansiamos conhecê-lo. Como diz a oração de Jesus em João 17:26, Jesus pede ao Pai que o amor com que me amaste esteja neles e neles eu esteja. Olha que coisa linda. É para esse lugar que nós caminhamos. Para que esse amor de Deus, o amor que o Pai ama o Filho esteja em nós. E empoderados para amar de maneira pura a Cristo, vamos nos relacionando mais com Ele, que é a própria palavra, que é a verdade e a vida. E quanto mais nos relacionamos de maneira pura com Cristo, quanto mais o conhecemos através das Escrituras, menos as frustrações desta inerente condição caída do homem, menos isso nos afeta, né? Menos essas inadequações nos afastam da realidade e mais perto do amor de Deus nós vamos sentindo essas sensações de segurança progressivamente acabarem. Nós vamos sendo construídos sobre um ambiente de fé que só a palavra da verdade pode nos confiar.
O breve catecismo de Westminster diz sobre o fim principal do homem. Entendendo que o homem então caiu no Éden e as doutrinas da graça vão nos ensinar como Deus se relaciona então com esse homem caído, a gente precisa entender isso aqui. O que é então o fim do homem? Qual é a finalidade do homem? Para que estamos aqui? O Catecismo pergunta, na sua pergunta 1, né, Catecismo Breve de Westminster, você pode achar aí na internet, e ele mesmo responde que estamos aqui, o fim do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo sempre. Uau! Então, quanto mais glorificamos a Deus, é porque mais o conhecemos, né? Então conhecemos a Ele. Quanto mais conhecemos a Escritura, mais o glorificamos. Quanto mais o glorificamos, mais o conhecemos, mais o gozamos. Nós experimentamos desse prazer de estar em Deus. E quanto mais gozamos, quanto mais prazer nós temos na vida de Deus, é certo que mais glorificaremos a Ele. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Deus é mais glorificado quanto mais o experimentamos profundamente. Quanto mais o gozamos, o vivenciamos na plenitude, mais o glorificamos. Então Deus tem para nós uma experiência relacional que não tem sua base na nossa capacidade, visto que o homem caiu no Éden, mas esta relação tem como base Deus fazendo por nós. Doutrinas da graça. Então, como Deus age sobre esse homem imerecedor? As doutrinas da graça estão situadas sobre 5 pontos. 5 pontos da doutrina da graça, o tulip. Nós vamos falar sobre isso futuramente, de maneira mais clara. Conhecidos também como 5 pontos do calvinismo. E aí, só de ouvir calvinismo, quem vem do arminianismo já arrepia. Ai, meu Deus do céu! Deus Todo-Poderoso está amarrado. Calma, irmão. Te acalme. Calvino era um homem falho, como todos nós. Cinco pontos acerca da salvação são bíblicos. E é por isso que aqui nós devemos ouvir a maneira que Calvino ensinou. São bíblicos. Investigando biblicamente, nós podemos comprovar cada um destes pontos. Então, não porque Calvino ensinou, nós não estamos aqui buscando ser discípulos de Calvino, mas buscando ser discípulos de Cristo. Esses 5 pontos não são criados especificamente por Calvino, mas pelo Sínodo de Dort, em 1618 a 1619, e foi uma resposta a Jacob Arminius, ou Jacó Armínio, ou para os mais íntimos Armínio, ou para os mais íntimos ainda Mininho. Armínio foi um discípulo de Teodoro Beza. Teodoro Beza era discípulo de Calvino. Então, Calvino e Armínio não são contemporâneos, né? Então, Beza discipula Armínio e Armínio começa a discordar, e os seus discípulos de Armínio também, começam a discordar de algumas coisas que os calvinistas ensinavam, né? Que a igreja reformada ensinava, e aí eles criam 5 pontos do arminianismo. Se você veio do arminianismo, se você é arminiano e está me vendo, provavelmente você não sabia que existia 5 pontos do arminianismo. Fui arminiano por anos, não sabia disso. Eu era um péssimo arminiano, né? Então, os 5 pontos do calvinismo nascem, o tulip nasce para combater, então, esses pensamentos que os arminianos tecem sobre a maneira calvinista de ensinar. Então, esses 5 pontos do arminianismo são depravação parcial, ou seja, um homem depois da queda, não é que ele é totalmente ruim, ele é mais ou menos ruim, mais ou menos bom. Eleição condicional, ou seja, Deus só escolhe quem escolhe ele. Expiação universal, ou seja, Deus morreu por todo mundo na cruz, em Cristo, né?
O quarto ponto, graça resistível. Deus pode querer fazer a obra dele em mim, mas eu posso não querer. E queda definitiva, ou seja, alguém que conheceu a Cristo pode cair de vez sem nunca mais conseguir se levantar. Esses 5 pontos tendem a combater, então, a doutrina calvinista. Então, o Sínodo de Dort elabora, então, 5 pontos em defesa da maneira calvinista de se ensinar a doutrina da salvação. Você ouvindo 5 pontos arminianos, provavelmente você diga, pô, mas concordo com tudo, o homem não é totalmente mau, Deus escolhe quem escolhe ele, Deus só perdoa na sua morte quem anda com ele, a graça, Deus pode me chamar, eu posso querer não ir, e eu posso cair da graça se eu quiser. Né? Mas vou te provar que você está errado, se pensa assim. Essa aula está aqui para isso. No fim das contas, os 5 pontos arminianos e os 5 pontos calvinistas, as doutrinas da graça versus a maneira arminiana de ver, eles se desencontram, são polos opostos, porque para os calvinistas a fonte da salvação é única e exclusivamente Deus. Deus escolhe salvar, Deus executa a salvação. Para os arminianos, essa salvação é uma força partilhada entre nós e Deus. Né? Então, para calvinistas, o que nós vamos estudar aqui, os 5 pontos da doutrina da graça, cremos firmemente que a salvação está ligada à soberania e à glória de Deus. Soberania e glória de Deus. Então, ponto focal da salvação, e assim como também de todas as coisas, é louvor da glória de Deus, né? Glória da graça de Deus. Deus sendo centralizado em todas as obras e glorificado por todas as coisas. Então, as doutrinas da graça, a maneira calvinista de enxergar a coisa, glorifica a Deus de uma maneira mais expressiva e mais intensa, porque entende que toda obra salvadora parte de Deus. Ok? Então, vamos ver então um pouco sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a soberania de Deus. Ok? Então, vamos ler alguns textos aqui. Eu quero partilhar com você alguns textos. Hoje nós não vamos usar tantos textos prova para que a gente possa, então, explicar cada um dos 5 pontos. Hoje é um en passant, nós vamos dar só uma passadinha por cima, a fim de você entender o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então vamos ver um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus. O que os salmistas têm a dizer sobre a soberania de Deus. Vamos lá. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, versículos 10 e 11. Próximo, Salmo 93, versículos 1 e 2. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se, o Senhor armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará, o seu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Uau! Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Salmo 115, versículo 3. O Senhor Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 135, versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e nas suas profundezas, né? Salmo 135, versículo 6. Então, pode alguma coisa ser mais clara do que isso? O que Deus quer, Deus faz. E nada pode impedir o seu fazer. Não é? Vamos ver o que Salomão nos diz sobre a soberania de Deus. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 25, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Provérbios 21, 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer.
Provérbios 21, versículos 30 e 31. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que se possa opor ao Senhor. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Já vimos os salmistas declarando a soberania de Deus, já vimos Salomão declarando a sabedoria de Deus. Vamos a 2 profetas agora. Isaías 43, versículo 13 diz: Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 11. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Olha, Isaías 46, do 9 ao 11. E agora, Isaías 48, versículo 11. Pelo amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo faço isso. Não darei a minha glória a nenhum outro. Não há como entender mal esses versículos. Deus fará o que planeja, todo o seu propósito será cumprido. Vamos ver um pouco sobre Daniel. O que Daniel diz sobre a soberania de Deus. Daniel 4, versículo 17 diz: O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Daniel 4, versículos 34 e 35, Nabucodonosor confessou humildemente, né? Da boca de Nabucodonosor sai isso aqui: o seu domínio é o domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos na terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou de dizer a ele: o que fizeste? Daniel, capítulo 6, versículos 26 e 27. Pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Deus é soberano. Ninguém pode impedir que os seus intentos alcancem sucesso. Nem no céu, nem na terra, nem no inferno, no mundo espiritual, no mundo físico, nada pode impedir o intento de Deus. E Deus busca ser glorificado nas suas vitórias e não dará a sua glória a outro. Salmo 96, 10 diz: o Senhor reina. Uau! Mas o que isso tem a ver com a salvação, pastor? Vamos ver rapidinho o que Paulo, Pedro e João dizem acerca disso. Paulo, Romanos 9, versículos 15 e 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Salvação não é o homem que escolhe, né, irmão? É Deus que usa de misericórdia com quem quer. Efésios 1, versículos 4 e 5 diz assim: Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Segundo aos Tessalonicenses 5,13. Segundo aos Tessalonicenses 1,4 primeiro. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu. Agora sim, segundo aos Tessalonicenses 2,13, Deus os escolheu como seus primeiros frutos para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Segunda a Timóteo 1,9, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Uau!
Para terminar, Paulo, Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Deus é soberano em salvar. Veja bem, Pedro, vamos lá. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia e Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. E um texto que eu amo de paixão, que é de João, em Apocalipse 17, versículo 8, diz a palavra de Deus: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e, entretanto, virá. Os nomes não estão escritos no livro da vida desde os tempos eternos. Vejam só. Então, quando a gente começa a olhar, lembrando que hoje é só um en passant e uma introdução que nós estamos fazendo aos conceitos, quando a gente consegue perceber que salvação está ligada à soberania de Deus em salvar, que tem como fim a glória do próprio Deus, fica meio desconfortável colocar o homem dentro dessa equação. Porque se o homem tem participação na salvação, logo parte desta glória também é da ação humana, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, indivisivelmente, na salvação. Né? Então, na eternidade anterior, antes de existir o tempo, Deus elege, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de existir espaço e tempo, lá na eternidade, Deus escolheu o seu povo. Lá ele nos elege. A gente ainda não tinha obras, não tinha feito bom, feito ruim. Isso não tem nada a ver com uma fé prevista anteriormente. Ele nos escolheu antes das coisas. Né? Então, da eternidade anterior, Deus nos escolhe e de lá, ele em amor nos dá ao seu Filho, como um povo que o adorará eternamente. Fomos entregues ao Filho como um sinal de amor por parte de Deus Pai. Deus Pai, então, elege, nos dá a Cristo e comissiona Cristo, então, a vir à terra para nos redimir, visto que o homem cai do seu lugar de relacionamento pleno com Deus, lá no Éden. Então Deus elege na eternidade anterior, lá nos dá a Cristo e manda Cristo descer no tempo, encarnar para redimir aqueles que ele escolheu. E depois tanto o Pai como o Filho enviam o Espírito Santo para aplicar esta obra salvadora que começa no Pai, que se consolida no Filho e que é desenvolvida na vida dos eleitos através do Espírito Santo. Esses eleitos jamais cairão, serão transportados seguros até a eternidade. Então, uma exegese séria, uma interpretação séria do texto bíblico vai nos levar a estas concepções. Ao invés de, para os arminianos, uma depravação parcial, vemos na Bíblia, o primeiro ponto da doutrina da graça, temos uma depravação total. O homem está completamente perdido depois de pecado, depois do pecado. Né? Eleição incondicional, Deus é que escolhe, e se escolheu, está escolhido. Né? Expiação limitada, ou seja, o perdão é para os eleitos. A graça é irresistível, porque se Deus chama, a gente não consegue dizer não. E a perseverança dos santos é garantida em Deus. Nós temos o selo do Espírito, a garantia de que chegaremos lá no fim. Então vemos polos opostos, né? Enquanto Paulo vai dizer para nós lá em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça por intermédio da fé, os arminianos vão entender então que essa relação de graça e fé que salva, Deus entra com a graça, o homem entra com a fé. E aí então, somadas estas coisas, o homem é salvo.
para a doutrina da graça, para o ponto calvinista desta questão, cremos firmemente que Deus dá tanto a graça quanto a fé. A obra da salvação é totalmente de Deus e é isso que diz o texto, né? Vós sois salvos pela graça por intermédio da fé. 2 pontos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? Graça por intermédio da fé. Isso, não esta graça, não esta fé, não esta salvação, todos substantivos femininos. Né? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a sentença inteira, isto, vós sois salvos pela graça por intermédio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E estes salvos são chamados para boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, a boa obra é resultado da salvação, e não a salvação resultado da boa obra. A gente vai falar sobre isso, hoje é só um en passant. Então, enquanto para a doutrina da graça há apenas um Salvador, há apenas uma fonte de ação para a salvação, para os arminianos, a fonte de salvação é dividida. Né? Há tanto uma atitude do homem como uma atitude de Deus. Então, o homem é co-salvador. A salvação também está relacionada à obra do homem. Então vamos passar rapidinho então 5 pontos da doutrina da graça, né? Depravação total ou radical. A depravação total do homem e a depravação radical do homem é o pano de fundo, é como se fosse aquele veludo preto que anuncia a beleza da joia. Você já foi numa joalheria que tem lá as joias lindas e um pano preto no fundo? Ninguém compra o pano preto. A beleza que o pano preto destaca é a joia, não é? A joia é esta graça salvadora. E a depravação total do homem é o fundo que demonstra, então, a necessidade desta graça unilateral, desse poder unilateral de Deus para salvar. Então, depravação total diz que o homem se perdeu totalmente. O homem foi absolutamente afetado pelo pecado lá no Éden. A posterior a isso, todo homem nasce absolutamente contaminado, na sua totalidade. Tanto a sua mente está corrompida pelo pecado, quanto o seu coração está corrompido pelo pecado, e a sua vontade, a sua escolha também está corrompida. Lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus nos deu vida estando nós ainda escravo da cultura deste século, né? Então, olha a situação na qual o Senhor Jesus nos encontra. Nós estamos mortos e escravos. Qual é a condição que esse homem tem de responder à salvação? Mas nenhuma. Nenhuma. Você já foi no enterro, certamente. Você já foi num velório, já viu um corpo morto. Tem nariz, mas não respira. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Não é? O potencial está ali, mas a capacidade de escolher não tem. Não tem. O homem tem nariz, mas não cheira. Está morto. Né? Nós estávamos mortos espiritualmente e ainda, além de mortos em pecados, em delitos que cometemos, visto que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nesse lugar de morte nós ainda éramos escravos dos desejos da nossa mente, da nossa carne corrompida, escravos da cultura que jaz no maligno, escravos do próprio maligno, do príncipe da potestade do ar. Estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É isso que Paulo nos ensina no principal texto sobre salvação, que é Efésios capítulo 2. Então a mente do homem não restaurado, antes de que Cristo nos chame, que o Espírito nos restaure, o homem está com uma mente obscurecida. Ele perdeu a capacidade de se perceber plenamente, perdeu a capacidade de perceber a Deus, a Cristo e o Evangelho. Não é? A gente está estudando isso nos domingos. Né? Um homem tem a sua mente atacada pela serpente e ele fica alheio de si, ele já não consegue mais se observar, se vê com vergonha, tem medo do outro, tem vergonha do outro, tem medo de Deus, vergonha de Deus, se perdeu da relação consigo mesmo, entra em crise, se perdeu com relação ao outro, que era uma só carne, agora é o outro, o olhar dele me incomoda. Deus
preciso, além das folhas de figueira, eu ainda quero me esconder por trás das árvores, quero achar uma moita. O homem se perde. Ele está totalmente depravado. A sua mente está obscurecida, então ele não consegue ver. O seu coração está contaminado. Então, ele não consegue desejar a Deus, pelo contrário, ele ama o pecado. As suas escolhas, a sua vontade está morta. Então, o homem não restaurado, antes de Cristo tocá-lo, do Espírito Santo tocá-lo, o homem é incapaz de mudar a sua própria condição, o homem é incapaz de fazer o bem. Ponto 1, depravação total, radical. Ponto 2, eleição incondicional. O homem não podendo, então, escolher a Deus, visto que está tombado, depravado totalmente, há uma eleição incondicional. Ou seja, nenhum homem pode escolher a Deus, é Deus quem elege, e elege desde a eternidade anterior. Né? Então, Deus nos seleciona lá da eternidade, de maneira que nenhuma obra nossa é considerada, afinal de contas a gente nem existia, e também não tem a ver com uma fé antevista. Né? Deus Pai nos dá o Filho dá a vida e o Espírito Santo começa então a nos regenerar. E esse é um processo que parte totalmente de Deus antes do tempo. Antes da existência do tempo. 3. Expiação limitada ou definida. Então, Jesus vem para prover a salvação dos seus eleitos, né? Então, quando Jesus vem e morre na cruz, ele não cria uma oportunidade de salvação. Ó, a salvação agora está aí, gente, potencial. Quem quiser catar, quem quiser pegar, que pegue. Então, se o homem não tem condição nenhuma de sustentar essa salvação, visto que ele é totalmente depravado e caído, como que ele vai responder a uma salvação potencial, como acreditam os arminianos? Né? Então, o que cremos? O homem é totalmente caído, Deus o escolhe, ponto 3, se Deus o escolheu, a expiação o alcançou. Né? Então, todos aqueles que Deus escolhe na eternidade, Cristo vem para prover a eles a salvação. Então, todos por quem Jesus morreu foram salvos. Deus deu a vida eterna por todos a quem ele perdoa na cruz. Todos por quem ele morreu foram salvos e nenhum perecerá. A salvação de Cristo é suficiente. Ok? Consegue entender isso? Então, lá de todos os filhos deturpados de Adão, todos caídos, condição 1, o ponto 2, Deus escolhe alguns destes. Mas alguns, pastor, Deus está salvando todo mundo, irmão. Só olhar para o mundo, você acha que todo mundo é salvo? E você acha que as pessoas têm capacidade de responder à salvação? Então, Jesus, quando vem, a morte de Jesus é potencialmente salvadora para todos. Ou seja, a morte de Cristo é tão poderosa que poderia salvar todos os homens. Mas ela é eficiente somente sobre os eleitos. Ela é potencialmente salvadora para todos, mas eficiente somente para os escolhidos de Deus. Mas por quê? Porque ele escolhe alguns e morre por estes a quem escolheu. Dar a sua vida em favor de muitos, não de todos. A gente vai discutir isso em outras aulas. 4. Graça irresistível. Então, da eternidade o Pai escolhe, no tempo Jesus vem e morre, amém? E no tempo, tanto o Pai quanto o Filho enviam o Espírito Santo. E esse Espírito Santo gera de novo este morto, dá uma vida, o ressuscita para a vida espiritual, né? Dando a este agora ressuscitado por seu poder, arrependimento e fé. O arrependimento e a fé vêm do Espírito que é colocado sobre os salvos. Então, ele abre os olhos daquele que estava morto para que agora veja. Abre os ouvidos daquele que não ouvia para que agora ouça. Abre o coração daquele que não podia captar a verdade para que agora ele possa receber e entender e aceitar esta verdade. Então, o Espírito Santo aplica a morte de Cristo ao coração dos eleitos. Aqui a graça é fatalmente efetuada no tempo. Então, da eternidade, Deus escolhe os homens que serão esses que já estarão caídos, né? Então, Deus escolhe
envia o Filho que expia aqueles que Deus escolheu e envia o Espírito que irresistivelmente atrai, dá vida, potencializa a salvação. Ponto 5 e ponto final, perseverança dos santos. Todos os que o Pai escolheu, que Jesus Cristo morreu e salvou, e que o Espírito efetuou a regeneração e a possibilidade de responder a essa salvação, todos estes não se perderão. Nenhum se perderá. Todos os escolhidos por Deus, redimidos por Cristo, restaurados pelo Espírito Santo, serão conduzidos até o fim, preservados. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Aqueles que... Peraí, deixa eu só achar o versículo aqui. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então, Deus que nos trouxe, nos regenera e nos garante a caminhada. Então, esse Deus que começa a salvação na eternidade posterior e vai consolidar toda ela na eternidade posterior, nos salvou desde a eternidade anterior, consolidará essa salvação na eternidade posterior, quando não houver mais essa realidade, Deus nos der um corpo transformado de glória, ele nos transiciona no tempo em salvação. Percebe? Então Deus faz com que perseveremos entre a escolha anterior e a realização posterior. Então, por que o salvo tem a capacidade de perseverar até o fim? Porque Deus persevera dentro dele. Deus empodera este homem a continuar debaixo da graça e a ser tocado pela transformação de vida. Então, a Trindade está plenamente unida neste processo de salvar. Deus, desde a eternidade, escolhe, predestina para a adoção, comissiona o Filho que vem e morre por aqueles que Deus escolheu. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo a este ser que está morto em pecado e delito, incapaz de responder, e da vida regenera, restaura essa criatura, né? E assim conduz ela firmemente até o fim. Então toda a salvação é obra da graça. Toda a salvação é obra da graça. Então esses 5 pontos. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos podem ser resumidos em um grande ponto, que é Deus salva por sua graça e para a sua glória. Qual é o meio da salvação? A graça. Qual é o motivo da salvação? A glória do próprio Deus. Deus, soberano em salvar, que salva para a glorificação do seu próprio nome. E o homem nisso? Graça. Ah, pastor, mas é tão difícil o processo. Aí tem um drama que se desenvolve enquanto estamos vivos, sendo salvos, sendo transformados, sendo regenerados da parte de Deus, mas ainda numa carne perecível, numa cultura caída, com um monte de capeta tentando a gente. Então tem um drama aqui, né, que se desenvolve. Temos um já e um ainda não. Né? Deus já nos elegeu, está nos transicionando no deserto até a terra prometida. Ou seja, ele já nos tirou do Egito, está nos transicionando em graça, nos provendo tudo dentro desse deserto. Vai nos levar a Canaã celestial, isso está garantido, contudo, entretanto, todavia, porém, é necessário que confiemos nele, porque há ainda uma labuta dentro desse tempo que é todo cheio de cardos e espinhos que o nosso pai Adão deixou para nós. Ok? Deixe a sua pergunta, fale conosco, interaja aí embaixo, interaja nos grupos da igreja. Está inaugurado o Didaquê, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.